Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Valentim, mártir, presbítero, médico, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 83 do livro A Fé perante a Ciência Moderna, do Monsenhor de Seguir. 14ª objeção. A ciência moderna não admite o milagre. O milagre é física e cientificamente impossível. Mas por quê? O milagre é muito possível, desde que há um Deus Criador e soberano Senhor do mundo. A ciência que nega a possibilidade do milagre é a que nega a existência de Deus. É bem certo que se não houvesse Deus, ou, o que vale o mesmo, se Deus não ocupasse das suas criaturas, o milagre seria fisicamente impossível. Segundo esse sistema, que é o do senhor Renan, aqui ele está se referindo a Ernest Renan, e o de toda a escola racionalista moderna, sendo Deus toda a natureza, as suas leis seriam imutáveis, de modo que nenhuma vontade superior as poderia contrariar. Na verdade, só aquele que deu as leis ao mundo é que tem o poder de as interromper. Como se vê, este sistema destrói-se pela base. Supõe que não há Deus e supõe o absurdo. Então aqui, Monsenhor de Seguir, hoje é um dia de um santo mártir milagreiro, né? São Valentim. Ele curou uma menina que era cega, né? E esse milagre fez com que toda a família dele fosse convertida, né? Então, o milagre só é inadmissível para quem parte do pressuposto, de dois pressupostos, né? Ou que Deus não existe, ou que ele não se importa com a sua criação. É um Deus ausente, né? Muitas pessoas acreditam nisso, né? Digamos assim, é o Deus de Aristóteles, né? É o primeiro motor imóvel. Né? Tem pessoas que não têm dificuldade de acreditar nesse Deus que criou o universo e tá lá fazendo outras coisas, né? Tá lá onde ele estiver, mas então são pessoas que desconhecem ou não querem reconhecer, né? A graça de Deus, né? Que nós, a natureza, todos nós, né? Estamos digamos assim, vivendo num
universo material, né? Mas estamos ligados umbilicalmente, né, a Deus pela sua graça, né, e pelas suas intervenções neste universo material, né. O milagre é um fato evidentemente divino e evidentemente superior às leis conhecidas da natureza. Para que haja milagre, é necessário esta evidência. O milagre é uma intervenção extraordinária e evidente da bondade e da justiça de Deus nos negócios deste mundo. Bondade e justiça, né? Que ele nos fala as razões pelas quais Deus interfere no nosso universo material, né? Do qual ele não está ausente, né? Bondade e justiça, misericórdia e justiça. O homem gosta muito de... Nós mesmos, católicos, né? Gostamos muito de enfatizar a bondade, a misericórdia divina. Mas não gostamos nada de considerar a justiça dele, né? O milagre é um fato exterior, que os sentidos podem comprovar. Um fato do qual resulta, de um modo incontestável, que o dedo de Deus está ali. Por exemplo, a ressurreição de um morto. Eis aqui um homem morto, sem dúvida alguma. A morte foi verificada. A putrefação começa. Por outro lado, eis que a simples palavra, e por ordem de um outro homem, sem se empregar meio algum secreto, este morto volta de repente à vida, levanta-se, caminha, começa a falar, a comer, a fazer o que nós todos fazemos. No duplo fato da morte verdadeira e da ressurreição também verdadeira, sendo comprovado, há evidentemente um milagre. Deus, com efeito, Senhor da vida e da morte, pode ressuscitar um morto. Se o homem que ressuscitou este morto o fez em nome de Deus, é evidentemente o enviado de Deus, e é preciso acreditar nele. É o que teve lugar com relação aos milagres dos santos e dos apóstolos. Se fez isto em seu próprio nome e pelo seu próprio poder, é manifestamente preciso reconhecer que este homem é o próprio Deus, revestido na forma humana. É o que sucedeu a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez reconhecida a existência de um Deus feito homem, o milagre, longe de ser física e cientificamente comprovado, longe de ser física e cientificamente impossível, parece-me, pelo contrário, uma coisa muito simples. Não é muito simples em casos extraordinários. Deus se manifeste extraordinariamente, que ele console afetuosamente aqueles que o amam e servem com singular amor e fidelidade, que ele castigue rigorosamente aqueles que transgridem com uma indesculpável malícia as leis santas que deu ao mundo? Deus procede nisto como todos os pais de família e como todos os superiores justos, bons e vigilantes. Ele estabeleceu estas leis para o bem dos homens, para um bem superior
de que ele é o único juiz e que algumas vezes interrompe. Que há nisso de estranho e, sobretudo, o que há de impossível. A ciência não quer admitir senão o que ela pode comprovar. Assim seja. Porventura, não pode ela verificar um milagre? Por acaso, não pode verificar o fato da morte de um homem? De Lázaro, por exemplo? Não pode verificar, em seguida, o fato da vida deste homem que esteve realmente morto? Enfim, não pode ela reconhecer, pelo simples bom senso e pela razão clara, que um morto em putrefação não pode ressuscitar naturalmente e que há, na união desses dois fatos plenamente comprovados, a intervenção evidente de um poder infinito superior à natureza e todas as leis? A ciência não pode exigir mais. E eis aqui um milagre de primeira ordem física e cientificamente contestado. Os milagres do Evangelho, os dos apóstolos e de alguns outros milagres célebres na história da Igreja tiveram este caráter de autenticidade absoluta. Eles foram fisicamente, evidentemente, absolutamente e perfeitamente provados. As testemunhas ficaram plenamente convencidas, mas nem sempre convertidas, porque muitas eram orgulhosas e de má fé. Porém, a questão não está nisto. É engraçado, né? Porque a gente pode muito bem imaginar, né? Em relação aos milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo, a quantidade de gente que presenciou o milagre se convenceu de que aquilo era um milagre. Do paralítico andando. Aí ele está falando do milagre da ressurreição de Lázaro, né? O milagre da ressurreição eu acho que é muito, muito superior, né? Assim, para nós, né? Para Deus tudo é muito simples. Tanto faz a transformação da água em vinho, como a ressurreição de Lázaro. Deus não... Para Deus isso não significa... Não é diferente, né? Ele não tem mais trabalho na ressurreição de Lázaro do que a transformação da água em vinho ou do que a cura do paralítico, né? Mas nós podemos imaginar aquela multidão de pessoas que via esses milagres, né? Imagina lá na cura do paralítico, né? Que estava tentando pular naquela piscina, né? Aquilo era um lugar público, né? Aquela piscina era um lugar público, né? As pessoas se passavam por lá, tinha muita gente lá, via aquela movimentação, né? Dos doentes, né? Tentando pular na água quando o anjo ondulasse a água, né? Então aquele milagre de Nosso Senhor foi um milagre, como todos os outros, né? Mas milagre público. Mas esse talvez tivesse sido visto por muita gente, né? E a gente pode imaginar quão poucos daqueles que viram se converteram, né? Viam como uma curiosidade, né? Viam como a gente vê um vídeo no YouTube, uma curiosidade. Olha que coisa interessante, aconteceu a cura de um paralítico, né? Por isso que milagre, né? Não faz parte constitutiva da nossa fé, né? Quem tem fé não precisa ver milagre, né? Aliás, hoje tem
no meio católico, uma espécie de busca por milagres, né? Busca por milagres. Uma coisa mais ou menos doentia, né? As pessoas querem ver para crer, né? E nossa fé não tem nada a ver com isso. É claro que Jesus tinha vários motivos para fazer os milagres, né? Muitos deles só ele sabe. Né? Mas para nós o verdadeiro milagre na nossa vida é nos mantermos católicos. Né? O verdadeiro milagre da nossa vida é que a gente consiga manter uma disciplina de orações, por exemplo. Né? Isso é um milagre. Manter a nossa fé no mundo de hoje. Isso talvez seja o maior milagre que existe, né? Assim, no mundo como o mundo está, e nós nos mantermos minimamente católicos, para mim esse é o maior milagre que Deus pode fazer por mim, né? No meio dessa confusão toda nos últimos 2 anos, quem ficou fora dessa loucura, que é milagre maior do que esse, né? Então, existem certas camadas de coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida que a gente nem percebe, né? A gente nem percebe. E a gente fica pedindo ou buscando milagres extraordinários, né? Então, São Valentim, né, que é o dia dele de festa hoje, curou uma menina da cegueira. Ela era cega, passou a não ser cega. Né? Evidentemente um milagre, feito em nome de Deus. Converteu as pessoas, pelo menos a família dele. Né? É claro que os milagres convertem mesmo. Né? As pessoas se convertem, né? Tem essa função. Mas para nós convertidos, o maior milagre é a gente continuar convertido, né? E a igreja tem tanta preocupação com isso, que todo ano ela nos lembra que nós temos que nos converter, né? Esse período do ano que a gente está vivendo, né? Começou ontem, no domingo da Septuagésima, é exatamente o momento em que a igreja reforça, enfatiza, pede, solicita, estimula a nossa conversão, né? E a quaresma é uma coisa curiosa, né? Já começou o tempo agora de preparação, porque a igreja enfatiza ou coloca esse tempo como tempo de conversão para nós católicos, né? Não é para o mundo, não. Então, o verdadeiro milagre nosso, que a gente tem que agradecer a Deus, é um milagre que a gente nem pensa que é milagre. É da gente continuar a ser católico. Da gente continuar as nossas disciplinas de oração, rezando o terço, o ângelus. A gente continuar indo à missa. A gente ter missa para ir. Não é? Então, essas coisas passam despercebidas para nós, né? A gente só olha as coisas extraordinárias, como se não fosse extraordinário nós continuarmos a ser católicos, né? Quantos de nossos conhecidos, né, não abandonaram a fé católica, né? Então, este homem faz milagre, diziam de Nosso Senhor. Caifás e os fariseus, depois da ressurreição de Lázaro, e todos correm atrás dele. Caifás e os fariseus, né, estavam preocupados, né? É preciso matá-lo. Se assim não for, os romanos chegarão e hão de maltratar-nos. Fecha aspas. Esses homens fazem milagres, diziam os próprios ímpios, vendo o paralítico de nascença, que
que São Pedro e São João acabavam de curar, em nome de Jesus Cristo, à porta do templo. Estes homens fazem milagres e nós não podemos negá-lo. Que lhes faremos nós? Eis aqui, se não me engano, a inteira convicção, a evidência do Espírito e, ao mesmo tempo, a revolta da vontade. É o segredo da incredulidade obstinada da maior parte dos ímpios. Eles não querem crer. Esta revolta chega algumas vezes ao delírio. Abre aspas. Se toda Paris, dizia Diderot, viesse afirmar-me ter visto ressuscitar o morto, eu preferiria acreditar que toda a Paris tinha endoidecido. Diderot era um enciclopedista e um preparador, né, para a Revolução Francesa. Um homem inteiramente ímpio. A descrição de ímpio é inteiramente correta para Diderot, né? Diderot foi um dos que estavam à porta de Voltaire, quando Voltaire estava morrendo, impedindo que um padre fosse dar a Voltaire os últimos sacramentos, né? É um homem ímpio, um homem de coração duro, né? Ele tinha a obstinação de negar a Deus contra todas as evidências, né? Renan e a sua escola pensam do mesmo modo. A insistência de Monsieur de Seguir a respeito de Renan é porque no século XIX, Renan, que era um grande escritor, ex-seminarista, ele representava todo o espírito dos enciclopedistas do século XVIII. Foi um grande intelectual francês, um grande influenciador de todo o ateísmo do século, né? E por isso ele insiste em Renan aqui, Ernest Renan, né? Assim como todos os outros, né? Aquele livro, né, que eu mencionei aqui em algumas leituras anteriores, aquele livro do Sertillange, né, sobre a ciência também, o mito da ciência moderna. Eu vou mostrá-lo aqui. Ele se baseia principalmente em Renan, aqui, esse livro, tá certo? É um livrinho também. Ele se baseia principalmente em Renan, né? Como um dos criadores desse mito da ciência moderna, né? Então ele insiste aqui em Renan, né? Então Renan e a sua escola pensam do mesmo modo. Estão loucos de orgulho. Então, esse orgulho é o derivado do pecado de Lúcifer, né? Tá certo? Esses ímpios estão assim encharcados do orgulho luciferiano, né? De negar a Deus, porque se acham mais belos do que Deus, mais poderosos do que Deus. Esse é o sentimento de Lúcifer, né? Não servirei, né? Eu sou autossuficiente. Eu sou equivalente ao Senhor Deus, né? Então ele está dizendo aqui que no fundo os ímpios negam
os milagres por soberba, por orgulho. Não é? Eu dizia que o milagre é um fato extraordinário. Difere nisto de todos os mistérios de que se compõem os fenômenos da natureza. Mistérios incompreensíveis, mas ordinários. Isto é, que se repetem todos os dias. Então nós temos milagres ao nosso lado que se repetem todos os dias. Milagres da natureza. É preciso 50 anos para que a semente se transforme em um grande carvalho. Esta vegetação é um mistério incompreensível, mas é uma lei ordinária da ordem vegetal. Não é, portanto, um milagre. Mas se em 1 hora ou em 1 minuto, em nome de Deus, se fizesse de uma pequena semente sair um grande carvalho, seria evidentemente um milagre. Então é que ele está, de certa forma, fazendo uma classificação dos milagres. Né? Existem os milagres naturais, mistérios da natureza. Não é? Existem os milagres sobrenaturais. Né? O extraordinário é um caráter essencial do milagre. O milagre está para a lei que ele interrompe, como a exceção está para a regra. Abre aspas. Mas dirá o incrédulo: nunca vi nenhum. Se eu visse algum milagre, acreditaria. Mostrai-me um só. Fecha aspas. Grande ilusão é imaginar que basta alguém ver um milagre para crer e converter-se. O exemplo dos judeus, lembrado há pouco, prova até a evidência. E Nosso Senhor o declara expressamente na parábola do rico avarento e de Lázaro, outro Lázaro. Né? Se não querem acreditar em Moisés e nos profetas, diz ele, não acreditariam mais facilmente quanto mesmo vissem ressuscitar um morto. É aquilo que é evidente, né? Milagre pode ser um reforço para a nossa fé, não é? Pode ser, digamos assim, para nós católicos, uma espécie de reafirmação da nossa fé, talvez um mimo que Deus nos faz, mas em termos de conversão, ele pode muito pouco, né? Um exemplo disso um exemplo atual disso é muito, as pessoas às vezes não percebem, né? Nós sabemos que a Europa toda hoje se descristianizou, não é? De um modo geral, que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não existam comunidades na Europa que, cientes da sua tradição, não se mantêm na igreja, não é? Graças a Deus ainda existem essas poucas comunidades. Mas, de um modo geral, ela se descristianizou completamente. Mas veja, no solo europeu, existem tantos milagres permanentes que, assim, é de se espantar, né? Por exemplo, o número de corpos incorruptos de santos expostos pública e diariamente nas igrejas, nos mosteiros, nas capelas da Europa. Não é?
Aí, pode se lembrar de todos os santos, né? Mas tem uma santa que é uma coisa tão extraordinária, né? Por exemplo, para mim, uma das mais extraordinários corpos incorruptos, que é de Santa Rita de Cássia, né? Santa Rita de Cássia está lá, desde o século XV, né? Parece que ela é do século XV, se eu não estou enganado. Então tá lá. As pessoas veem. Não existe nem mais aquele argumento que eles usam muito para santos incorruptos, né, os nossos inimigos. Ah, isso é um embalsamamento. Isso aí tem ação de elementos químicos, etc. Mas, sim, mas o embalsamamento, desde o século XV, nós estamos no século XXI, né, 6 séculos. Certo? E vários outros, né? Hóstias sangrando. No mundo existem vários lugares. Existe uma do século VIII, numa cidade da Itália. Está lá. Todos fizeram. Já se fez milhares de exames médicos nessa hóstia, né? Todas as hóstias que sangram no mundo têm a mesma característica, as mesmas células dessa hóstia de Lanciano. Ninguém se converte. Os milagres de Lourdes. Desde o século XIX tem uma comissão médica em Lourdes, de médicos, cientistas, para comprovar os milagres. Ninguém se converte por causa disso. Então, assim, a eficácia do milagre é muito pequena. Como Nosso Senhor fala aqui, né? Se não querem acreditar em Moisés e nos profetas, não acreditariam mais facilmente quanto mesmo vissem ressuscitar um morto. Então, se esse pessoal não acredita nas Sagradas Escrituras, eles não vão acreditar em milagre. Né? A nossa fé está baseada em quê? Nas Escrituras e na tradição da igreja. Não é em milagre que a nossa fé está baseada. Não é em aparições. Não é em revelações particulares. Não é mesmo nem nas aparições confirmadas pela igreja da Mãe de Deus. Não é. Nós não precisamos disso para a nossa fé. Não é? O próprio Nosso Senhor reconhece. Se não acredita em Moisés e nos profetas. Então, além disso, se Deus, condescendendo com os caprichos dos homens, fizesse todos os dias milagres, a exceção tornar-se-ia em regra. Não haveria senão milagres no mundo. As leis que regem a natureza seriam de contínuo transtornadas caprichosamente, e as forças que regem a matéria, apresentada por vós como imutáveis, obedeceriam ao capricho e à fantasia do primeiro que aparecesse. Vós dizeis que acabaram os milagres? Enganai-vos redondamente. Agora ele vai falar. Ide a Roma, consultai as escrituras autênticas, os processos de canonização dos santos, e vereis que há ainda milagres. Muitos milagres. Muitos certos. Milagres perfeitamente comprovados. Apesar de tudo, convencer-vos-eis de que a igreja é 20 vezes mais difícil do que todas as academias e institutos do mundo em conferir a um fato juridicamente constatado o título divino de milagre.
O exame leal de um único processo de beatificação bastou para converter um ilustre protestante no último século sob o pontificado de Bento XIV. Ele está falando do rigor, né, que a igreja usa para afirmar a existência de um milagre, né? O rigor científico, né, dessa confirmação, né? Tinha achado plenamente demonstrados diversos milagres que Roma havia, contudo, afastado por não apresentarem todas as garantias exigidas. Sim, houve milagres, há ainda milagres, e haverá sempre milagres na igreja, porque Deus é Deus, e porque, apesar das ridículas negações da falsa ciência, o Cristo, soberano Senhor do céu e da terra, não pode abdicar do seu direito real de aparecer, quando lhe apraz, no meio de seu império, e de antecipar o dia da eternidade, para manifestar sua glória, para vingar a honra de sua igreja, para glorificar e consolar seus servos. A verdadeira ciência admite os milagres, porque ela reconhece Deus e a sua providência. Verifica-os com a igreja tão perfeita e cientificamente quanto é possível. Então, o rigor da igreja, né, nessa questão dos milagres, é que fez, não é, com que se criasse, né, especificamente num caso, né, o de Lourdes, né, essa comissão de médicos, né. E o cuidado que a igreja teve com essa comissão foi uma coisa extraordinária, porque ela não colocou nessa comissão só médicos católicos, né? Tá certo? Então, havia, pelo menos na Constituição inicial, né, ela existe até hoje, viu, gente? Existe inclusive um site que registra os milagres. Vocês podem procurar aí no Google. Tem o registro de todos os milagres comprovados de Lourdes, desde o princípio da comissão, né? Essa comissão ela disponibiliza esses dados, né? Inclusive para estudos posteriores, né? Existem muitos estudos baseados nos milagres de Lourdes, né? Então, a igreja tem tanto cuidado nessa verificação, né, que ela mantém essa comissão até hoje, né? Mais de 100 anos, né? Enfim, estão todos lá verificados, né? E os que acontecem atualmente continuam sendo verificados, né? É claro que você pode alegar várias coisas que aconteceu em Lourdes com vocês e tal, né? Mas ela verifica todos que chegam à mão dela, né? Então, esse rigor, né? Hoje está tudo diferente na igreja, mas o rigor com que ela tratava, por exemplo, né, a canonização dos santos, né, é curioso, né, que ela nomeava, né, um homem chamado advogado do diabo, né, que ele tinha hoje não existe mais isso, ele tinha a tarefa precípua de desmoralizar aquele que estava sendo proposto para beatificação e canonização. Ele tinha, o advogado diabo, ele tinha a função de pegar tudo na vida desse indivíduo, desse homem, dessa mulher,
que pudesse negar a condição de beato ou de santo. Então ele procurava tudo. Tudo. Né? E tem umas coisas jocosas, né? Que a gente fica sabendo, né? Da atuação desse advogado do diabo, né? Parece que o último advogado do diabo que existiu na igreja foi o padre Luiz de Vila, né? Depois acabou essa figura, né? Acho que eu não sei sobre que papado que foi. Acho que João Paulo II, se não me engano. Se não foi em Paulo VI, mas acho que foi em João Paulo II. Então, isso mostra o cuidado da igreja. Né? As coisas jocosas, por exemplo, eu lembro do advogado diabo no processo de canonização de São Pio X. Que ele encontrou duas falhas em São Pio X. Né? Uma é que ele, nas missas privadas que ele celebrava, as missas duravam 25 minutos. Eu não sei se vocês já viram padres celebrar missa privada, né? Mas a missa privada é o padre e Nosso Senhor Jesus Cristo, apenas, não tem. Então não tem homilia, não tem nada. Ele faz, ele pega o rito da missa e faz privadamente ali, né? Então não tem nenhuma interação nem nada. As missas privadas têm uma duração muito menor mesmo que as missas. Mas o advogado diabo, então, estava alegando que São Pio X celebrava muito rapidamente, talvez sem o devido respeito, né, para com o rito, né? Na época não existia, só existia o rito de sempre da igreja. A outra falha que ele encontrou é que São Pio X fumava um cigarro por dia. Então uma piada, né? Você imagina se as únicas coisas que encontraram contra São Pio X são essas duas, né? E é claro que ele foi canonizado, né? Então, o cuidado da igreja, por exemplo, para verificar as coisas extraordinárias que os santos alegam ocorrer com eles. Né? Lembro do processo, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila, né? Que era uma mística extraordinária e em torno dela ocorriam fenômenos absolutamente extraordinários, né? E o que aconteceu com a Santa Teresa, né? A Santa Teresa foi verificada pela Inquisição, pela Santa Inquisição, né? Que horror, né? O que Santa Teresa fez? Ela adorou ser verificada pelos grandes teólogos da Santa Inquisição, né? Porque ela mesma precisava de uma confirmação daquilo que estava acontecendo com ela. Se era demoníaco, se era da parte do demônio, ou se era da parte de Deus, né? Ela se entregou completamente à Santa Inquisição, né? Para essa verificação, né? Então, assim, esse discernimento, não é? Essa seriedade com o tratamento das coisas extraordinárias, não é? A ciência moderna sequer chega perto desse cuidado, não é? dessa preocupação, né? Que a igreja tem com essas coisas, né? Tinha. Então, quando a igreja verificava
e aprovava, não é? Seja um milagre, seja um processo de beatificação ou canonização, a coisa já tinha passado por tudo, por todos inclusive testes científicos, que a igreja chamava, inclusive, homens ateus. Vocês vejam aqui a história do protestante que se converteu. Muitos se convertem nessas comissões de verificação, né? Então, perante a igreja, a ciência é uma criança de fralda, né? Perante essa preocupação da igreja, né? Enfim, falei demais. Nós estamos aqui na página 87, né? Hoje nós lemos pouco e eu falei demais. Então eu pergunto a você se você tem alguma observação, alguma pergunta. Eu só me lembrei, com essa história da comissão de verificação, daqueles físicos lá, daquele documentário que o senhor passou, da Principle, que alguns acabaram se convertendo, né? Teve um deles. Eles ficam procurando tanto comprovar a falsidade e acabam descobrindo a verdade, e aí fica difícil, né? Se deu uma travada aqui pra mim, eu não sei pra vocês aí. Mas continua, Ana Paula. Só que o Márcio falou aqui, me lembrou aqui de uma coisa, do próprio Santo Sudário, né? Fizeram tantos testes para comprovar a falsidade. Quanto mais tentam comprovar a falsidade dele, mais eles veem que é verdadeiro, não tem como fugir. É uma piada, né? O Santo Sudário, eu acho que Nosso Senhor deixou isso aí para rir da gente, sabe? Para rir da gente. A questão do Santo Sudário é uma piada. Não é assim, o Santos tem um outro pano que Nosso Senhor deixou também, que é o chamado Verônica, né? Que é aquele pano que a Santa Verônica enxugou o rosto dele quando ele estava no caminho do Calvário, né? Então essas coisas é uma coisa curiosa, né? O Santo Sudário, a ciência está tentando desmoralizar o Santo Sudário, assim, permanentemente. Eles não param, não é? E cada vez mais que se olha, cada vez mais que se descobre, cada vez mais que se usam técnicas moderníssimas de exame, de microscópico, de DNA, de não sei mais que, o exame do pano, né? Que é antiquíssimo, né? Aquele pano já devia estar podre, né? Como é o caso de Nossa Senhora de Guadalupe também, né? Que é umas coisas extraordinárias que eles continuam descobrindo, né? Então, assim, por isso que eu falo, né? Deus é tão misericordioso que Ele dá oportunidade para os cientistas, os maiores cientistas, verem a realidade. O problema é que muitos são homens ímpios, homens de coração endurecido, homens obstinados. Todas essas expressões aparecem na Bíblia com muita frequência. Ímpios, corações endurecidos, obstinados, que aparentemente
não significam muita coisa para nós quando nós estamos lendo as Escrituras. Mas se a gente olhar a realidade, esses termos, eles se revelam na toda a sua força, né? Tem um outro termo que aparece muito na Bíblia, uma espécie de jaculatória, né? É assim, essa jaculatória que é feita a Deus, né? Que os nossos inimigos não nos confundam, né? Quer dizer, a confusão mental é um castigo terrível de Deus, né? Às vezes, quando os homens se decidem afastar de Deus, Deus aceita esse afastamento através da confusão, né? Confusão mental significa confusão do intelecto, né? As pessoas passam a não compreender as coisas. Também é uma coisa frequente, né? Mas essa questão do homem que tem todas as oportunidades de verificar, né? A existência de Deus, a glória de Deus, a ação de Deus na natureza, simplesmente eles não fazem isso. Eles veem as evidências, mas eles recuam. Eles recuam, né? Eles não querem deixar a boa vida deles para se ligar a uma religião do sofrimento, da cruz. E de regras morais rígidas. O que espanta os ímpios é que eles têm que, de alguma forma, ou de uma forma completa, abandonar a sua soberba, o seu orgulho, e ajoelhar perante Deus, e o seu filho, e a sua mãe, né? Então, esse é o maior horror dos ímpios, dos corações endurecidos, dos obstinados, né? Então, eles vão continuar, no caso do sudário, a tentar desmoralizar de todas as formas possíveis, né? Porque o sudário hoje, com a ciência moderna, ele já angariou uma quantidade de estudos científicos que é impossível você negar as coisas do sudário, né? E assim, é um impasse, né? Porque as pessoas trabalham para achar alguma saída. A saída que as pessoas estão procurando é uma saída para que eles não precisem se converter. É uma fuga da conversão, né? E isso acontece com tudo, né? Com os milagres de um modo geral. Porque o milagre, para nós, não acrescenta nada para a nossa fé. Ou não deve acrescentar. Mas o milagre é a presença do milagre no mundo é uma espécie de checkmate nos ateus, nos ímpios, né? Porque eles têm que tratar disso frequentemente, né? Eles têm que trabalhar para desmoralizar os milagres permanentemente, né? É como se fosse um castigo que Deus dá para os ímpios. A existência dos milagres, ela tem muito menos eficiência para a conversão. Não nego que tenha conversão, né? Mas ela é um peso, uma cruz nos ombros dos ímpios. Porque os ímpios enlouquecem com os milagres, né? Para tentar, enfim, explicar os milagres, né? Então, é uma coisa curiosa, né? Esse assunto milagre é uma coisa curiosíssima, né? Teve um filósofo, né, muito famoso aí,
que escreveu muito contra os milagres, né? Que é o David Hume. Então, ímpio, né? Ímpio, coração endurecido, obstinado. Mais alguma observação, gente? O professor, o senhor está falando do Santo Sudário, mas tão surpreendente quanto é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que já foi até explodida, né? E tão analisada quanto o sudário, assim, não existe um fio de linha daquela imagem que não seja milagrosa. Teve um médico que estudou e, claro, converteu-se, mas é desde os símbolos da imagem, as fibras das cores, a imagem dos olhos, é uma profusão de milagres, né? A própria imagem é um milagre, né? O pano. E as pessoas... O pano já devia estar podre há muito tempo, já devia ter esfarelado, né? Porque aquele pano é primitivo, né? Dos índios. Sabe o que eu acho uma coisa extraordinária nessa imagem? É a imagem do universo, né? Das estrelas. Isso. Que é uma imagem invertida. É como se aquilo que está lá é como se alguém estivesse vendo todo o nosso universo do lado de fora. Aquilo para mim eu acho que assim é uma coisa tão simbólica. Essa coisa assim, é como se Deus estivesse falando para o homem, é o seguinte, olha, eu não só criei esse negócio, como eu vejo esse negócio do lado de fora, em perspectiva diferente de vocês, né? As estrelas, as constelações estão invertidas ali. Não, ali qualquer detalhe que você pega é uma coisa extraordinária, né? Extraordinário em tudo. Na pupila dos olhos está a imagem dos três, ou quatro, né? Que era o padre, o camponês, o filho. Refletida no olhar. É de uma realidade. E o mais interessante é que a imagem ela foi roubada, depois jogaram uma bomba. E isso digamos, num local, porque o México, ele tem uma história terrível, né? Terrível, de uma religião terrível, de assassinatos diários e sacrifícios diários, né? A chamada civilização tolteca. De criança, inclusive, né? Eles sacrificavam, as pessoas estão lá admirar aquelas pirâmides e não sabem que ali o coração era arrancado, a adrenalina, o adrenocrome, né? Era ingerido todos os dias. E aqueles desbravadores, Cortés, eles tiveram, assim, eles viram que aquela religião, aquele povo era inconvertível. Não é à toa que Nossa Senhora de Guadalupe tem essa força. Tem essa, digamos, todos esses detalhes para provar o milagre, né? Não, e sem considerar a parte histórica, né? Porque Nossa Senhora, ela é guerreira. Ela é general. Né? Ela é brava. Então, o que estava acontecendo na Europa? A reforma. A igreja estava perdendo milhares de pessoas. E Nossa Senhora ganhando milhares de pessoas no México. Né? Então, assim, sem considerar a parte histórica, mesmo só considerando a imagem, é uma coisa assim. Então, é isso que eu falo, né? Os milagres. Porque a existência da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela é um milagre permanente. Porque assim, aquele pano
Se você retirar o milagre de Deus ali sobre aquela imagem, aquele pano, ele se desfaz. Porque aquele pano, a constituição dele, como é que ele foi construído lá no século, ele já não teria mais existência física. Não tem como. Então, a manutenção daquele pano, sem considerar nada que está nele, já é um milagre permanente. Permanente. Tal como o pano do sudário, né? O sudário já pegou fogo também, né? Onde ele estava, né? Ele é um pouco chamuscado na parte de baixo, né? Então, assim... Então, e aí eles me vêm... os cientistas vêm até nós e falam assim que milagre é cientificamente impossível. A gente tem que rir, né? Na cara deles. Os cientistas dizem isso, né? E os inimigos da igreja e de outras religiões afirmam que também em outras situações tem milagre, tem cura. Sim. Exatamente. Eles querem essa comprovação para a religião deles, né? Eles. Exatamente. Eles alegam milagres, né? Justamente porque eles sabem que o milagre é, digamos assim, um selo. Um selo que Deus coloca, não é? Fala assim, ó, por aqui eu passei, por aqui eu passo, por aqui eu permaneço, né? Nessas coisas, como você falou, né? A imagem de Guadalupe, Santo Sudário, a Verônica, né? Recentemente aconteceu um milagre, né? Vários milagres. Quando a Notre Dame pegou fogo, né? Vários milagres aconteceram ali. Eu acho que o mais extraordinário é que foi preservado a coroa de espinhos do Nosso Senhor, né? Não pegou fogo. Tava lá. Mas muitos outros, né? Os altares foram preservados, enfim. Isso acontece sempre. Acontece sempre, né? Igrejas pegando fogo e as imagens preservadas, intactas. Enfim, isso acontece demais, né? Então, Deus não esqueceu da gente, né? Ainda. Graças a Deus. Tá aqui fazendo os milagres dele para confirmar, para converter, né? E para nos maravilhar, né? Nós que temos fé, nós nos maravilhamos, né, com isso. Embora com uma cautela de que ficar procurando milagre para fortalecer a fé é pecado. São João da Cruz fala isso. Nós não temos que ficar procurando milagre. Nós não temos que ficar procurando revelações. Certo? Ele fala até uma coisa curiosa, São João da Cruz. Que ele fala assim: mesmo as peregrinações em lugares santos, elas devem ser feitas com muita cautela. Ninguém precisa ir em lugar santo para manter a fé. Ele não fala que você não deve ir, obviamente, né? Se puder, vá. Mas ele fala que essa ânsia de visitar, de procurar lugares, mesmo isso, muitas vezes é prejudicial, né? Então, nossa religião é única, né, gente? Porque assim, que delicadeza, que cautela que ela tem para com a nossa alma, né? Então, é possível que um católico comece a procurar milagre como um suporte para a fé. Isso
é um absurdo. Já é uma espécie de situação perigosa para o católico, né? É o que eu disse. Milagre, para nós, cotidiano, é que a gente ainda não perdeu a fé, que a gente continua na nossa disciplina de oração. Quer dizer, esse é um milagre que devia nos bastar, né? Devia nos bastar. Nessa sociedade como ela está hoje, com a confusão mental que ataca as pessoas, nós estarmos, de certa forma, não totalmente, preservado disso tudo, já é um milagre de Deus. Porque, por força natural, nós não estaríamos preservados. Não estaríamos preservados. Tá certo? Assim. Então, que isso nos baste, né? Que isso nos baste. Então, gente, Deus lhes pague a paciência e a presença aqui nesse nosso bate-papo. Tenham todos um santo dia, uma santa semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Valentim, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.